E aí pessoal, boa noite. Meu nome é Felipe Brasil. Para você que não me conhece, sou lá da Casa do Reino Church. E devido a esse imprevisto que aconteceu aí com essa pandemia mundial aí, tem acontecido muitas coisas. E portanto a gente está trazendo esses vídeos como algo que possa despertar algo dentro do seu coração e principalmente que você venha olhar o que pode acontecer dentro do mundo espiritual através dessa quinta profética, que a gente vai estar ministrando sobre isso hoje. E eu queria que nesse momento você abrisse sua Bíblia aí, ou onde você estiver, em Apocalipse, no capítulo 3, Jesus vai dizer assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Aqui nesse momento, a gente percebe que Jesus ele está batendo em nossa porta há muito tempo. E devido a essa pandemia, creio eu, que não que seja algo de Deus, mas é um tempo que a gente está tendo como quarentena, a gente pegar esse tempo de quarentena aí, esses 15 dias, e pegar para estar próximo dele. Talvez ele esteja batendo na porta do seu coração, e através disso eu queria encorajar você a abrir seu coração, a fim de que você tenha momentos com ele no secreto. Porque já quando a gente vê em Lucas, no capítulo 24, versículo 13, os discípulos de Emaús, eles vinham voltando a determinada região e eles vinham falando da ressurreição de Cristo. E Jesus ele aparece no meio do caminho de Emaús e ele começa a falar palavras e coisas. Esse Jesus não fez coisas maravilhosas, isso e aquilo outro. E a palavra diz que o coração deles queimava ao ponto que eles começaram a ser encorajados por isso. E quando eles entraram dentro da casa e Jesus partiu o pão, aí eles se lembraram que Jesus estava dentro daquele caminho, daquele percurso, que Jesus estava com eles. E aí então, algo que está escrito também no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, vai dizer que aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Então, nesse período aí, eu queria que você se dispôs de um tempo que você tem, que talvez você que fazia faculdade não tinha tempo à noite. Disponibilize esse tempo para Jesus. Cara, não custa muito você sentar um pouco, parar para ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo tem falado muito comigo durante esses dias e uma das coisas que ele tem me tocado é isso, entendeu? Que você entre no seu quarto, cara, abra a porta do seu coração, ele talvez hoje está batendo na porta do seu coração, ele está na verdade, ele está batendo na porta do seu coração, e você às vezes precisa simplesmente dar um passo, entendeu? Então quando o Tiago ele diz isso, não é que Deus ele já deixou tudo para você, você tem uma escolha, você tem um livre-arbítrio para escolher todas as coisas que você tem para sua vida, e você escolhe hoje dar um passo e ouvir o que ele tem para falar para você, ou simplesmente você continuar na mesmice. E eu parava esses dias para olhar dentro dessa pandemia, dessas coisas quanto tem acontecido mundialmente, e eu tenho percebido que algumas pessoas em si têm entrado em muito desespero. Isso é difícil. Para você que hoje não está em Epitácio, que está um pouco mais, não que sossegado assim, entre aspas, mas é uma coisa para a gente parar e analisar dentro da nossa cidade e principalmente no nosso país em si. A igreja, ela nunca mais será a mesma. O mundo nunca será o mesmo depois de toda essa pandemia. Assim como também não foi como outras doenças ou como a guerra mundial, que foi algo marcado mundialmente, entendeu? E eu queria que você olhasse para dentro de tudo isso e que você conseguisse absorver algo que a igreja poderia estar sendo posicionada, entendeu? No Brasil teve o Descende em si, no início do ano, após algumas semanas, houve essa pandemia aí. Vemos que o Brasil em si é o maior país em que envia as pessoas para que sirvam a outros países em si. E olhando dentro dessa perspectiva, a gente vê uma coisa que é muito importante, que eu gravo para mim, em que na maioria do meu tempo eu separo. Em Marcos, no capítulo 9, versículo 30, diz o seguinte: eles partiram daquele lugar
e atravessaram a Galileia. Jesus evitava que qualquer pessoa soubesse onde eles estavam. Aqui a gente vê que Jesus ele estava guardando em si o tempo que ele tinha, com os discípulos e o que ele poderia depositar, o que Deus colocou dentro do coração dele para os discípulos. Ou seja, a gente já percebe aqui em que Jesus ele separou um tempo em si, que ele se afastava da multidão para que estivesse próximo dos discípulos, porque aquele era o momento que Jesus estaria com os discípulos. Hoje, creio eu que é necessário que a gente esteja mais e mais próximo, tanto da palavra quanto de Jesus, a fim de que quando isso tudo acabar, a gente esteja já com o norte do que a gente possa fazer futuramente, tanto como igreja, como cristão e principalmente como pessoas dentro dessa sociedade. Será que a gente tem feito realmente a diferença sendo cristão ou não? Será que a sua igreja aí onde você mora, a sua igreja dentro da sua cidade, será que quando ela parou os barulhos de orações, de louvores, será que a cidade e as pessoas, vizinhanças em si, sentiram saudade dessa igreja? Ou eles deram graças a Deus que parou tudo isso? Já parou para pensar tudo isso? Então é necessário, creio eu, que esse é o tempo em que a gente possa parar e rever quais estão sendo esses pontos negativos que a gente ainda tem continuado com eles, entendeu? Então eu espero que você possa refletir, tanto como cidadão, como cristão e igreja, o que você tem servido para a sociedade hoje, entende? E se o Brasil hoje é o país que mais envia cristãos no mundo, mas que sejam cristãos maduros, que sejam os filhos ruios, porque Deus, acredito que Deus ele está separando os filhos maduros para que sejam enviados. Então é necessário que você separe esse tempo, guarde-se, e que quando você estiver mais e mais intenso com ele, Jesus vai te dar o norte para onde você deve ir. Em Mateus, no capítulo 24, e versículo 14, vai dizer o seguinte: E este é o evangelho que será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. Então é necessário, sim, é necessário quando a gente tiver esse tempo como igreja, esse tempo aí, eu estou trazendo essas palavras a fim de que você reflita quem você tem sido perante tudo o que tem acontecido hoje, sabe? E o evangelho em si, para ele ser pregado a todas as nações, que seja com qualidade, que você tenha a eficiência de olhar dentro da palavra e falar, cara, realmente eu estava pecando dentro desse caminho. Eu achava que era uma verdade em si, mas era algo que era omitido dentro de mim, que eu não conseguia conhecer por completo aquela verdade. E por último, assim, eu queria que você pegasse sua Bíblia novamente, abrisse em 1 Coríntios 9, versículo 24. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todos os que competem os jogos se submetem a treinamento rigoroso, e isso, para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro para quem corre sem alvo, e não luto para quem apenas soca o ar, mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado para os outros, eu não venha ser reprovado. Entende? Então, aqui é necessário que a gente olhe aqui dentro dessa palavra, em que Paulo está trazendo isso a fim de que, como atletas, ele está se referindo a atletas. Os atletas, eles correm, eles se dedicam tanto na sua alimentação, na sua vida física, do que eles têm a proporcionar dentro de campo, sendo jogador de futebol ou qualquer outro atleta. Eles se dedicam muito e muito tempo a fim de que eles possam trazer algo de qualidade. Entende? Então, nós como cristãos, eu creio eu que sim, a gente pode ser até comparado com um atleta. Por quê? Porque todas as vezes que a gente olha para a gente fala, não, tem algo dentro de mim ainda que não está destravado. Eu preciso destravar isso, eu preciso desbloquear isso dentro da minha vida
a fim de que eu consiga romper com as coisas que ainda estão sendo travadas dentro de mim. Então, através disso, essa palavra ela quer dizer isso: saia do seu desconforto. Ora, vai orar, pega a palavra. Aqueles que muitas vezes vinham com desculpas e falam: poxa, mas eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para isso. Poxa, hoje você tem tempo, aproveite esse tempo. Meu nome é Felipe Brasil, essa foi a palavra de hoje e era isso que eu queria trazer para vocês, porque nós como cristãos hoje, a gente tem que se posicionar, nem que seja em oração, jejum e palavra, porque tem muitas pessoas que precisam da gente e a gente tem deixado a desejar, tanto para nossa cidade quanto para o nosso país. Então eu espero que você hoje seja impactado com essa palavra. Amém? Valeu, até mais.